O pastor fica na técnica de som, lança aí um áudio. Aí, pegou o senhor aí, de boa. Deixa eu ver aqui a página da comunidade. Mexer no Facebook no celular é uma benção, né? Continuar. WhatsApp. Já foi. Prontinho, já temos 3 irmãos aqui online. Vamos dar paz do Senhor aqui por os irmãos, pastor. Olá, bom dia na paz do Senhor para todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Estamos aqui nos preparando para a nossa escola bíblica dominical, a formação de crentes abençoados, líderes com uma visão ministerial muito bem clara. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Hoje estaremos falando sobre um tema de grande importância, né? Falando sobre a condição dos gentios, os gentios sem Deus. Nós iremos entender hoje o que representa essa palavra, né? Gentios. Qual a diferença, como que se via no passado e como se vê hoje, né? Louvado seja Deus. É isso aí, irmão Keller, ele é o cara bem assíduo, né? Glória a Deus. Ele puxa a turma, ele chega primeiro. O camarada que abre a igreja aí, ó. Pode confiar uma chave na mão dele que vai fluir. Irmão Keller. Pastor de boca. É Isso aí. O resto é barba branca mesmo. A Evelyn chegou aí também, ó, que benção. Não vai ter música, porque senão vai sair a rede, né? A Evelyn? Eu ponho aqui um dia. Legal. Que não precisa de internet. Deixa eu ver se eu consigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É muito importante nós participarmos desse momento. Quero cumprimentar todos com um bom dia na paz do Senhor e lembrar que daqui 2 minutinhos nós estaremos iniciando a nossa escola bíblica dominical, onde a gente aprende a servir a Deus com a participação
do nosso presbítero André, presbítero Rubens, que está chegando, e a pastora Ivani. O Fábio chegou aí também, o Rony. Louvado seja Deus. A Selma também está chegando, ela está por aqui. Nós vamos ter 2 links para as pessoas ir participando. Não, pensa aí que o cara que vai fazer o louvor do início tá chegando aí, ó. Vai já puxar o louvor ali, o violão já tá esperando. Karine, bom dia, que Deus te abençoe, você, seu esposo. Que Deus fortaleça a vida de vocês. Selma, seja bem-vinda. Nós glorificamos a Deus pela sua vida, Selma, porque você já chegou abençoando o nosso ministério, já a Raquel chegou aí também. Fornecendo aí ajuda para aqueles que têm necessidade de ser suprido, né? Com cesta básica, isso é muito importante para a igreja. A igreja, ela prega um evangelho completo, né? Um evangelho que traz curas, traz libertações, traz restauração familiar, todas as pessoas que às vezes vivem em conflito no lar, né? E a igreja, ela atua nessa área, através de aconselhamento, através de oração, através de ensino, né? Sempre dando aquele suporte para a família, para que cada um possa desfrutar do melhor do Senhor, amém? Então nós estamos aí para abrir com o louvor. Vamos lá. Quero passar aí a palavra para o nosso querido presbítero André, que vai conduzir essa primeira parte, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Deus abençoe aí a todos. É muito bom estarmos aqui juntos, né? E vamos orar para dar início. Fecha seus olhos aí, em nome de Jesus. Pai, nós estamos na Tua presença. Glorificamos a Deus, Pai, por este momento único que estamos aqui para, Senhor, nos deleitar na Tua palavra. Senhor, é muito bom estar aqui, é muito bom, Senhor, poder aprender um pouco mais, Senhor, sobre os Teus preceitos, sobre a Tua lei. Eu peço que o Teu Espírito Santo venha conduzir, Senhor, as nossas vidas e que o Senhor venha falar com cada um, Pai, que está participando agora, em nome de Jesus. Fortalece a Tua igreja, fortalece, Senhor, o nosso ministério, Pai, para que continuemos levando a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra que é a verdade, Pai. Nós Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É isso aí, irmãos. Deus abençoe. Nós vamos louvar ao Senhor juntos aqui, né? O presbítero Rubens está na direção aí. Bom dia na paz do Senhor. Vamos cantar ao único que é digno, amém? De receber a honra e a glória. Ao único que é digno De receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível e mais real, a Ele ministramos o louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. coroamos. Coroamos a Ti, demos aos Seus Aos teus pés, pés consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos. Coroamos a
ti, ó Rei Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. A ti, Jesus. Canta mais um. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em suas mãos está Todo tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama, apesar de sua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. te louvamos, Senhor. Em suas mãos Glorificado seja o teu nome, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. O Senhor está presente em nossas vidas. Aquele que clama, a verdade é sua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Pelo teu imenso amor, manifesta o teu perdão e poder, e assim vai lograr para sempre, para sempre, ó Meu Deus. Vai ter que. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. André, pode dar início aí à abertura, né, da lição, em nome do Senhor? Amém. Vamos lá, irmãos. Então, o tema da lição de hoje é a condição dos gentios sem Deus. O textuário está em Efésios 2:11. Os irmãos podem procurar aí na sua Bíblia, no seu celular, né? Efésios 2:11 diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. A verdade prática do tema de hoje é: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Nós vamos ler a leitura bíblica em classe, que é Efésios 2, o 11 e o 12, e Romanos 4, 12 e 14. Diz assim, Efésios 2, 11:
Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aí Romanos 4,12. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Amém? É isso aí, pastor. Agora a gente vai para introdução. Mas a gente vai começar aqui eu vou ler aqui a introdução e aí a gente já começa a conversar sobre os tópicos, né? Discutir não, né? Conversar. Não, discutir não, vamos só conversar, né? É isso aí. A introdução diz assim, ó, na presente lição veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo estudaremos cada um desses aspectos. Então, antes da gente entrar na questão desses aspectos, pastor, vamos falar um pouquinho, né, sobre o que são os gentios, né? O que significa os gentios, para a gente poder se situar aí na matéria de hoje. Legal. Louvado seja Deus. É bom quando a gente tem um momento como esse, né, de compartilhamento da palavra do Senhor. Bom, gente, é assim. Na visão bíblica, nós temos a história que vai nos relatar, e dentro dessa história nós vamos conhecer o que representa, né? O que é o povo gentil, o que é a igreja. Então, nós temos hoje o entendimento de que a Bíblia Sagrada, em todo o seu contexto, vai falar para 3 classes de povos. Vai falar direcionando aos gentios, ou ao povo de Israel, ou então a igreja. Então é importante a gente ter essa clareza, né? Todas as vezes que nós estivermos lendo uma escritura na Bíblia, nós precisamos saber a quem foi dirigida aquela palavra. Foi para Israel? Foi para os gentios? Ou foi para a igreja? Então, quando nós temos essa visão, né, bem clara daquela passagem bíblica, a quem foi direcionada, então a gente vai entender que há uma separação, há uma compreensão diferente. Agora, falando um pouquinho, André, vendo isso aí lá do início mesmo, existia a diferença dessas classes no início da raça humana? Não existia. O presbítero Rubens está aqui com a gente também, né? Então não existia. O que existia era um só povo, era uma só língua e um só, como se diz assim, um só mundo, né? Não existia nações, era um povo só. Mas depois que vem a Torre de Babel, aí ali passa a ter o que é a origem das línguas, o início das nações. Deus ele vem trabalhando isso desde o de Gênesis, desde o início de tudo. E quando chega nesse período, nós percebemos ali que o Senhor ele ainda não estava contente, porque o povo estava ainda com falta de confiança no que Deus
poderia fazer por eles. Por isso que ele vem e confunde aquele povo. Torre de Babel quer dizer uma torre da confusão. Então houve uma confusão de línguas, ninguém entendia mais ninguém, né? Até que as nações surgiram, mas o pecado continuou. E ali se dá origem ao quê? Ao povo judeus através de Abraão. E Abraão recebe promessas. Vem a promessa Isaac. De Isaac vem Jacó. De Jacó vem a mudança de nome, que é Israel. E nessa mudança de nome vem a geração israelita. Então surge aí a nação israelita. E quando surge a nação israelita, Deus faz promessas. E no decorrer da história, o que acontece? Há uma separação. Por quê? Porque as nações elas eram politeístas. Israel tinha a prática do monoteísmo. Então era um povo separado. Havia uma marca para essa separação, que é chamado de circuncisão, no qual a gente ainda vai falar sobre isso, né? Havia uma marca para esse povo. E os demais povos, as demais nações, não tinham marca da circuncisão. E era chamado como gentil. Uma raça, num termo assim até pejorativo, né? Era chamado de um povo imundo. Não tinha promessa de Deus. Mas dentro disso aí a gente tem a clareza em que há um povo judeu, povo de Israel, um povo. E depois vem os povos, a raça gentílica, a raça gentílica. Que depois Deus vem e funde tudo com a igreja de Cristo. Espero ter sido claro nessa minha colocação. Amém. Agora o presbítero Rubens ele vai explicar para a gente o que seria a circuncisão. Circuncisão. Bom, o pastor então já separou em relação, explicou em relação aos povos, né, separação dentre eles. E a circuncisão, na verdade, era uma marca que era feita específica, né, para homens, para separar a questão de povos. Então, aqueles que não tinham essa marca registrada no seu corpo não pertencia ao grupo do povo de Deus, na verdade, né? Então, essa marca que era específica, era feita no órgão genital do homem, separava. Então, quando o homem ia ter relação, enfim, com uma outra pessoa, já sabia que aquela pessoa ela era separada por Deus ou não. Inclusive, era algo muito forte, que os incircuncisos não sentavam-se à mesa junto com aquele que eram circuncidados, porque eles eram povos separados mesmo, de tão forte que era essa marca, esse significado dessa questão. Então, eu acho legal a gente também mencionar assim, bem claramente, né, como você falou, que a circuncisão, ela é interessante que ela ainda acontece hoje. Sim. E assim, ela foi adotada, né, nos procedimentos cirúrgicos como uma forma até de cuidado com a saúde, né? Uhum. Então, assim, falando de uma forma mais técnica, né, nós não somos médicos, mas a gente sabe por questões assim de culturais mesmo, que a gente tem aprendido na própria palavra, que a circuncisão é a remoção do prepúcio, né, do órgão genital masculino. E a gente vê, eu vou ler para aqui para complementar o que o presbítero Rubens está falando, Gênesis 17, 10 a 11, que fala também o que o pastor estava comentando acerca do pacto que Deus fez com Abraão, porque depois da Torre de Babel, Deus ele escolheu um povo para ser o seu povo exclusivo, que foi nascido da descendência de Abraão. E em Gênesis 17, 10 ele faz esse concerto, que diz assim, ó, Esse é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto
entre mim e vós. Então aqui nós vemos uma passagem que Deus ele estabelece uma aliança com Abraão, e a marca dessa aliança, conforme o presbítero Rubens mencionou, era o que? A circuncisão. E isso se levou, essa prática, nós vamos ver aqui adiante, que ela se levou até os tempos de Jesus, mas aí vem as novidades, né? Isso. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, entendemos o que é a circuncisão. E agora, o tópico 2, o significado religioso da circuncisão. Então, a gente vai falar sobre esse tópico, aí vamos passar agora para o pastor abordar o significado religioso, que é basicamente aquilo que nós já estamos, né, discutindo aqui, né, pastor? Sim. Na verdade, assim, eu vou falar um pouco sobre as alianças, né? Estou falando de concertos, né? Estou falando de assuntos que Deus trata, né, com o seu povo. E Deus, ele é um Deus muito organizado, e tudo vai dentro de uma base bíblica, de uma atitude em que o Senhor, ele faz concertos, faz alianças. Então, dentro de uma visão panorâmica das alianças, nós temos aí 8 alianças que foram feitas, né? Então, a primeira aliança foi a aliança edênica, a segunda foi adâmica, a terceira foi noética, né? Aí nós temos a quarta, que já foi a aliança abraâmica. Nessa aliança abraâmica é a qual nós estamos falando aí do concerto que Deus fez com Abraão. Depois da aliança abraâmica vem a aliança mosaica e também a aliança mosaica e a palestínica, e depois vem a aliança davídica. Então, em cima dessas alianças, eu estou fazendo assim uma abordagem bem sintetizada, para que a gente possa só ter uma visão panorâmica, tá? Aí depois da aliança davídica vem a aliança, a oitava aliança, que já é a aliança do novo concerto, a aliança que o Senhor faz com a igreja. Então, dentro dessas alianças, nós vemos aí os concertos divinos com os povos definidos, não é? Então, a aliança abraâmica, mosaica, palestínica e davídica, tudo se refere ao povo de Israel. E quando vem a nova aliança, aí abrange toda a raça humana. Então, aonde o Senhor ele entra abrindo a oportunidade para que todos os povos alcançassem o direito da vida eterna. E inclusive a Bíblia fala, lá no capítulo 1, versículo 11 e 12 de João. Ele veio para o que era seus. É isso. Jesus veio para quem? Veio para os seus. Quem eram os seus? Aqueles que estavam debaixo da aliança abraâmica, da aliança mosaica, da aliança palestínica, da aliança davídica, para aqueles que estavam debaixo da lei. Todas essas alianças vêm trazendo um conceito divino de como agir, de como viver, e baseado em cima do quê? Dos concertos, das leis, das alianças. Então o povo de Israel tinha tudo bem claro. Era um povo muito bem orientado na questão da saúde, na questão do convívio social, em todos os aspectos da vida, havia ali todo um sistema. E, como disse o nosso presbítero André, numa visão religiosa, um único Deus e um povo que vivia para esse único Deus, que guardava as leis desse único Deus. Mas de repente veio Jesus para poder melhorar tudo isso e abrir oportunidade para um povo, para a raça gentílica, e surgindo aí então a aliança que Deus faz com a igreja de Cristo. Então o pastor até entrou já no tópico 3, né? Meu Deus. Que, não, muito legal, já abrangeu mesmo.
A gente tem essa revista da CPAD, que é um material bastante rico, né? Ele é elaborado por mentes que têm profundidade aí na teologia, conhecimento da palavra de Deus. E confesso que às vezes é até um pouco difícil de interpretação para a gente, com tanta riqueza de detalhes que tem. Então nós estamos aqui para tentar facilitar isso para vocês. E eu vou fazer a vez de vocês aqui, ó, do Fabinho que está aí, do Keiler, né? Nossos amados irmãos que estão caminhando com a gente, né, no aprendizado. E o pastor entrou até falando do tópico 2, agora entrando no tópico 3, que é a circuncisão do coração. Então Cristo, ele veio para dividir a história. Exatamente, antes e depois da sua morte e ressurreição. Então quando Cristo veio, até a gente entrando aqui, fala a circuncisão do coração, que Paulo destaca, né? A boa nova que Paulo traz é que não se tratava de apenas uma cirurgia, de algo externo, mas passa a ser agora de algo interno, né? Que é a ligação através de Cristo Jesus, como o pastor disse lá em João, capítulo 1, verso 11, que ele veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos o quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, sim, aos que creem no seu nome. Então todos aqueles, aí tem até aquela pergunta, né? Jesus veio para todos? Sim, porém, todos aqueles que receberem Cristo como seu Salvador. Então aqueles que recebem Cristo como seu Salvador têm o direito, passam a ser filhos de Deus através da ligação do sangue de Jesus. Então essa é a boa nova que Paulo traz, que não é mais algo físico, algo realizado na carne, como o André explicou tecnicamente, mas tratando agora da ligação espiritual que temos através do sangue de Jesus. Amém, presbítero André? Amém. E assim, pra gente... Deixa eu fazer aqui abrir aqui um espaço para a gente dar um bem-vindo para Débora Aparecida Araújo, que está com a gente. Débora, bem-vinda. Bom dia, Débora. Para Vanessa Rezende. Bom dia, querida. Seja bem-vinda. Para Karine Alves. Bom dia. E também para Vera Santos. Bom dia a todos. Por aqui tem o Cristiano Maziro que se conectou. Eita. A Rafaela. A Pamela. A Rosa de Melo. Bom dia. Deus abençoe vocês. Glória a bem-vindos. Todo mundo aqui, e que privilégio, né? Dois canais aí pro pessoal, né? Canal, não sei se Sim, canais. Pra se conectar aí, alguns já assistindo ali na conexão com o pastor, outros aqui na comunidade, e é importante isso, né? Porque é uma diversidade de canal de acesso, de opção de acesso, né? Maior propagação do Evangelho, né? É isso. E agora sim, pra gente finalizar o tópico 1 aqui, eu vejo uma questão muito importante, complementando, assim, dando continuidade em tudo que está sendo falado, acerca dessas alianças, né? Dessa aliança que Deus fez, e a gente percebe que Deus ele busca trazer o que? Santidade, aquela questão de separação, né, pastor? Sim. Trazer a separação para tornar um povo exclusivo dele, para que seja uma grande família que tenha essa incumbência, vamos dizer assim, de adorar, né? Então hoje nós, como igreja que somos parte da nova aliança, nós também somos separados por esse novo concerto que foi feito. Sim. E é interessante que muitas pessoas, pastor, a gente já comentou sobre isso, muitas pessoas descartam a antiga aliança, sim, falando que para nós só serve o novo, né? A nova aliança. Mas a gente não vê que, assim, por exemplo, lendo aqui, Êxodo 19, a gente percebe que é uma palavra viva e que ela transpassa os séculos, né? Você vê aqui: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto. Entendeu? Que essa questão dessas alianças que são feitas para santificar, para separar o povo, né? Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Agora, me fala que isso não serve para nós hoje. Você vai ver isso aí aonde? Lá em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 9, você vai ver o Senhor falando a mesma coisa para a igreja, né? E é muito interessante, por que as pessoas elas têm aquela ideia de que há uma separação, André, entre a aliança com a igreja, então descarta a possibilidade de você viver na lei.
não descarta nada, porque tanto a lei quanto a graça, aí fala de dispensações, mas só que a lei e a graça, elas vieram por orientação divina. Então, aquilo que Deus mandou para Israel é muito válido para a igreja. Agora, é lógico que aqueles pontos específicos, né? Por exemplo, a compreensão que os judeus tinham dentro das orientações divinas é diferente, alguns pontos são diferentes para a igreja. Circuncisão, por exemplo, não é mais uma circuncisão física, né? Mas há uma circuncisão já no coração, espiritualmente falando. Uma marca, né? Uma marca, que é a marca divina, né? A marca da santificação, né? Porque aquilo que era imundo deixou de ser imundo, porque recebeu agora um coração circuncidado, né? Então, a lei e a graça, elas são muito importantes na prática do nosso dia a dia. Nós vivemos a lei. O pastor, só fazendo um parênteses aqui, Sim. manda um abraço aí para a irmã Conceição, ela está assistindo também aqui com a gente, o Elinho. Que bacana, irmã Conceição, um abraço para você, para a senhora, um abraço para o Elinho, um abraço para todos da comunidade cristã JBV, todos que estão aí ligadinho conosco e faz parte dessa família, uma família que tem um coração puro, singelo, que ama a Deus, que ama a palavra, que quer viver o que a palavra orienta, né? Que Deus abençoe a vocês. Então é isso, só para poder concluir essa minha fala, é interessante a gente ter essa visão de que a lei que veio para o povo de Israel também é usado como base. Jesus usou a lei. Agora, por que as pessoas, André e Rubens, por que as pessoas chegam a um ponto de dizer que a lei não é para nós? Porque há um versículo que diz, né? As leis e os profetas duraram até João, né? João Batista. Mas, na verdade, as leis e os profetas duraram até João Batista é uma demarcação de tempo de aliança. Porque após João, quem que entrou em cena? Jesus. Então, Dividiu a história. dividiu a história. E quem é Jesus? É o mesmo autor da lei. É o mesmo Deus representado na pessoa de Jesus Cristo. Então a gente vê que tudo se funde. E é lógico que existem pontos específicos. Não queira a igreja guardar as leis como Israel guardava. Não adianta você querer levar, por exemplo, a lei sabática, né? Não, nós temos que guardar o sábado porque Israel guardava. Era um caso específico. Porque se você guarda as leis sabáticas, você vai ter que guardar também o ano sabático. E quem consegue guardar o ano sabático? Ficar um ano sem plantar, sem colher, quer dizer, sem trabalhar. Um ano. Isso daí já não dá para se aplicar hoje. Entendeu? Mas seria bom, hein? Pensou? Seria bom. Um ano sem trabalhar. Mas a fome viria, né, André? Aí que é o complicado. Não, mas tem que acumular antes, né? Não é? Então, quer dizer, muitas coisas dentro da lei era casos específicos, né, para o povo de Israel. É isso aí. Então, tem mais algum comentário? Não, é isso aí, vamos seguir. Então vamos pro tópico 2. E aí, já adiantando, né, aqui a lição fala, o texto da lição, ele vai falar para nós aqui, né? Nessa parte o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa. Aí vai vir 3 tópicos aqui falando de uma vida sem Cristo, separados da comunidade de Israel e alienados dos pactos das promessas. Dentro do primeiro tópico aqui, a gente vai falar, que eu acho uma questão bem importante, falar sobre a religiosidade e o paganismo, para a gente entender e ressaltar esses pontos, né? Mas primeiro assim, a gente entendeu que os gentios, eles são aquele povo, né, que
era separado do povo de Deus, o povo que Deus tinha escolhido através do pacto que fez a partir de Abraão. Então todas as gentes que existiam no mundo, fora do povo de Israel, eram chamados, denominados gentios. O pastor explicou isso no começo, a gente está dando uma reforçada. Mas vamos falar um pouquinho do paganismo, né? Tem gente que entende que pagão são aquelas pessoas que não acreditam em Deus. Por exemplo, um ateu, é um pagão, mas não é por aí. Na verdade, até isso conflita com o que a gente está aprendendo, porque o nosso texto ele indica que o paganismo ele tinha um entrave muito grande por conta da religiosidade dos pagãos. Então, como que é isso? Existe uma religiosidade num povo pagão, né? E aí a gente vai ver que, na verdade, os povos, o pastor ele vai falar melhor sobre isso e falar sobre o religare, né, pastor? Porque assim, o paganismo, na verdade, eles eram adeptos, eles eram politeístas. E aí eu vou deixar para o pastor dar uma esclarecida melhor para a igreja aí. Ok. Politeístas, né? E monoteístas. O que quer dizer? A gente vê pelo prefixo do termo, né? Mono, isso quer dizer um. Mono, um. Estéreo, dois. Mas não tem nada a ver com estéreo. Mas estou falando assim do som, né? O som, quando você vê um som mono, é porque só sai em um canal. E quando você vê o estéreo, 2 canais. Mas aqui está falando sobre o mono no sentido de teísmo, né? O que é a palavra significado de tel? Tel quer dizer Deus. Então, monoteísmo. Então, é uma crença ao único Deus. E o politeísmo é uma crença que acreditava-se em vários deuses. E o povo gentil, eles eram estranhos, como nós temos aqui nesse tópico, né? Estranhos ao concerto da promessa. Eles tinham as suas práticas religiosas. E, crendo em vários deuses, eles praticavam a sua fé. Era a forma deles praticarem a fé. E até hoje a gente tem os povos que praticam as suas fé em vários outros deuses. Só que a gente precisa entender a visão religiosa de Deus para o ser humano. O homem tem uma visão religiosa. Mas qual é a visão religiosa que Deus tem para os homens? A visão que Deus tem para os homens é uma visão de que o que é religião? O que é religião? Vamos entender o termo em si, que é um verbo, que é uma palavra que vem do verbo no latim de religare. Religare quer dizer religar. Então religião é uma religação. Mas no que se refere essa religião? Totalmente diferente do que o que a gente pensa quando não conhecemos o Evangelho. A Bíblia ela é muito clara sobre isso. Ela fala de uma situação em que o homem se desligou de Deus por conta do pecado, mas através de Cristo ele volta a ter uma religação. Então, religião quer dizer o homem religar-se com Deus. Jesus é o elo que religa a criatura, que somos nós, com o Criador, que é o nosso Deus. Religião em si não é ser católico, não é ser espírita, não é ser qualquer credo que você possa aplicar a sua fé. Mas a religação, a religião é Cristo. Para Deus o que interessa não é a placa de uma igreja, não é a questão de ser católico, ser espírita, não, é ser seguidor de Cristo. Indo um pouquinho mais à origem, a gente vai ver o seguinte, na formação do homem. Como Deus formou o homem? Conforme a sua imagem e semelhança. A imagem, na verdade, é o Cristo dentro do ser humano. A imagem de Deus é a revelação divina.
dentro do ser humano. Por que que quando Jesus veio, ele pediu para que o Pai enviasse o Consolador? Para criar novamente a imagem que havia sido perdida. O caráter divino. E quando o Espírito Santo entra na vida da pessoa, é necessário que essa pessoa tenha o seu caráter mudado, transformado. Para quê? Para que aquela imagem que foi ofuscada pelo pecado acaba recebendo uma nova vida. Glória a Deus. Aleluia. Cristo passa a resplandecer do interior do homem para que Deus possa contemplar a presença dele na vida do homem. Vocês percebem? O que vai fazer isso? O protestantismo? Não. O catolicismo? Não. O espiritismo? Nenhum ismo da vida. Cristo. Cristo é que vai fazer isso. Porque ele fala assim, ó, aquele que entrega a minha vida, a sua vida a mim, então iremos e faremos. Está falando das três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Faremos morada nele. Então, viver o Evangelho é sair daquela condição desfavorável, estranhos ao concerto da promessa, e entrar na promessa, para que o Espírito de Deus venha amalgamar-se com o nosso espírito, para que nós recebamos o reflexo, para que nos tornemos a imagem novamente perdida, a imagem e a semelhança de Deus. Esse é o aspecto que eu tenho a passar a vocês. Amém. Você quer comentar? Ou... Não, tá bem completo. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade em cima do que o pastor está falando, para a gente finalizar esse tópico 2 aqui, né, que o tema dele é Estranhos ao Concerto da Promessa. E a gente percebe que eu estava conversando aqui bem baixinho com o presbítero Rubens, né, acerca da alienação que existia nos pagãos, até nos gentios, né, porque o que acontece? Existia uma promessa, e aí Jesus ele veio para o povo de Israel não recebeu Jesus, e aí o que aconteceu? Uma nova aliança, ela se instaurou uma nova aliança, e essa aliança alcançou todos os povos, só que o povo gentil, ele estava alienado a esse conhecimento, a essa verdade. Ou seja, o que significa alienado? Está fora das bênçãos. As bênçãos eram para um povo e eles estavam fora, não era direcionado para eles. Exatamente. Então, o que acontece? A gente vê, pastor, que acerca da religiosidade, né? Uma questão bem importante para a gente frisar é por que a gente defende o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a gente tem tanto o conceito espiritual quanto o conceito histórico, né? Sim. Então a gente vê que, por exemplo, quando a gente fala da Torre de Babel, onde houve as divisões das línguas, sim, muitas nações, né, pastor, passaram a adorar a natureza, criaram deuses. Por exemplo, os egípcios, né, criaram Baal, vários deuses, e nós vemos no decorrer da história que os homens, eles foram tendo revelações, até revelações assim, demoníacas, né? E criando religiões embasadas até nesses espíritos. sim. Então a gente vê religiões embasadas em espíritos malignos, religiões embasadas na natureza. Por exemplo, o Brasil. O Brasil, quando ele foi descoberto, havia o que aqui? Os índios. E os índios eram um povo que adoravam o quê? A natureza. Tanto que você pegar muitos nomes brasileiros, que vêm da linguagem do Tupi e Guarani, são coisas devotadas à natureza, ao sol, à lua, à mãe natureza em si. Então a gente vê que nós precisamos aprender mais
para a gente praticar uma coisa que se chama apologética, irmãos. É entender o que as religiões pregam, o que eles falam, o que eles dizem a respeito dessa religiosidade, né, dessa sua crença, e você defender pelos preceitos dessa religação que o pastor comentou aqui, que é a verdadeira religação, defender os preceitos da fé cristã, que é a fé católica, que é a fé protestante, que é a fé... Não, é a fé em Cristo. Entendeu? Então isso que é uma coisa muito relevante, porque senão a gente percebe que as pessoas elas andam alienadas, como o presbítero Rubens falou, fora de alinhamento, fora da linha que define a verdade, irmãos. E o que nós estamos passando aqui nesta manhã é a verdade bíblica, a verdade da verdadeira religião, que é Cristo, não é isso, é verdade, pastor? Eu quero até fazer um comentário em cima do que você falou, André, que muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja e elas acabam por não ter uma visão do que é viver Cristo, elas acabam dando lugar a espíritos que vão provocar o enfraquecimento do corpo de Cristo. Através do quê? Espíritos de divisão, né? Que vão trazer esse enfraquecimento, que vão levar as pessoas a viverem uma ideia de que algo maravilhoso surgiu na sua mente e aí acaba enfraquecendo o corpo do Senhor, dividindo aqui e acolá. E quando a gente começa a entender o que é servir a Deus, o que é a verdadeira religação, aí a gente vai entender que Cristo é o centro de tudo e que nós, como servos, temos que entender o propósito dele para servi-lo. Servi-lo, porque a Bíblia diz: aquele que dá lugar ao espírito que divide, busca o seu próprio interesse. Nós estamos falando dentro daquilo que você citou, que são espíritos que levam à crença. E é interessante também a gente observar o seguinte: cada povo tem a sua cultura. E dentro da visão cultural está inserido tanto as questões sociais como também as questões religiosas. E nós podemos até afirmar que tudo acaba sendo em cima de uma base religiosa, né? Porque toda a cultura social, toda a cultura até mesmo de alimentação, de oferendas, né, vai ser baseado em cima do quê? Em cima daquilo que eles acreditam. Então vão ter, às vezes, algumas práticas que são comuns no dia a dia, mas sempre com uma devoção. Então, numa visão cultural, eles cultuam aquilo. Então, na forma da gente entender o que é cultura, é só a gente ir para a raiz da palavra, né? É tudo aquilo que está sendo baseado em cima de um culto, né? Que tudo se origina por isso, né? Que depois acaba tendo uma outra interpretação, né? Que agora a cultura é o conhecimento, é você saber qual é a cultura de cada nação, de cada povo. Não é? Mas com tudo isso a gente percebe que as pessoas elas vão vivendo uma fé em cima daquilo que elas aprenderam, que elas foram orientadas, e dentro disso aqui vivem alienados, né? Alienados aos pactos das promessas. Por quê? Porque as promessas foram dadas a Abraão, mas só Jesus fez com que todos aqueles que estavam distantes chegassem a essa promessa. Deixa eu fazer aqui falar aqui de algumas pessoas que estão com a gente, né? Acho que já falei da Maria Santos, está com a gente, e também a Lica Menezes. Que Deus abençoe você, Lica. Que Deus abençoe nosso irmão Nelson, Rosimeire, e também tem aqui conosco o Marcelo da Andréia. De onde que é mesmo, Ivani? Orlando? Orlando. De lá de Orlando. Estados Unidos. Marcelo, é um prazer receber você nessa manhã, participando conosco dessa escola dominical. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a Andréia. E parabéns, Andréia, pelo seu aniversário. E olha que privilégio, hein? Ter uma pessoa tão amada, né?
que é você, Marcelo, e você fazendo aniversário do mesmo dia que eu fico muito feliz com isso, que Deus te abençoe. Rafael Teixeira Mendonça, que Deus abençoe você também. André, para você que não sabe de quem que eu estou falando, esse pessoal a gente conheceu há muitos anos atrás, eu acho que já Uns 20 anos. umas 2 décadas atrás, e nós conseguimos evangelizá-los, e hoje eles estão servindo a Cristo e fora do Brasil, dando seu testemunho de vida. Que o Senhor seja louvado na vida de vocês. Um abraço para vocês, tá? Glória a Deus, é isso Amém. aí. É isso aí. Pastor, então para a gente finalizar aqui o tópico, o último tópico, Sim. eu vejo que é muito interessante a gente tratar esse último tópico como um paralelo para a vida das pessoas no dia de hoje, né? Sim. Porque o tópico 3 ele fala sem esperança e sem Deus, né? Então a gente percebe que quem vive alienado às verdades bíblicas, né? Ou seja, quem vive afastado ou alheio às verdades bíblicas, ele vive uma história de desesperança e também sem a presença de Deus. Sim. Que era o caso do povo gentil. Paulo ele ressalta essa questão, né? Que eles estavam desprovidos de esperança. E a esperança que a palavra esperança, nesse contexto, ela se diz respeito à confiança, né? Então a confiança deles estava perdida em deuses que eles não eram deuses que vivos, né? Não tinha como responder, era tudo baseado em ideias, em religiosidades, né? Sim. E hoje o mundo ele caminha no mesmo sentido. Mas eu gostaria de fazer algo diferente aqui, que o Senhor desse uma palavra de esperança para aqueles que estão assistindo nessa manhã, porque eu sei que aqueles que estão assistindo são aqueles que têm buscado realmente estar dentro dessa nova aliança. Eles têm a marca da promessa, não a circuncisão de mãos, mas a circuncisão no Espírito, né? Eles têm o penhor, que é o Espírito Santo. Então, e o povo gentil daquela época, ele não tinha essa esperança, não tinha essa confiança. Além do que também eles não acreditavam que havia uma vida pós-túmulo, né? Uma vida após a morte. E até destaca aqui a revista, e lá em João 17, versículo 3, que fala sobre a vida eterna, né? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti por único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, esse povo não tinha esperança alguma, não tinha confiança alguma, e acreditavam que a vida se encerrava após ser colocado no buraco lá, né? Esse comportamento, ele era de um comportamento assim, que trazia para eles uma vida de densas trevas, né? Então eles estavam afundados nas trevas. Então, como hoje a gente sabe que nós que estamos vivendo nessa nova aliança somos aqueles que têm a esperança, têm a confiança e têm um futuro certo, que não é neste mundo, pastor, manda uma mensagem aí de esperança para nós aí. Bacana. Gente, é assim, ó. Existem formas e formas de se entender e de se viver o Evangelho. Quando a gente busca o entendimento do Evangelho apenas de uma forma racional, intelectual, a gente não consegue dissecar o assunto. Não consegue trazer também para dentro a essência desse tema. Então, uma vida sem esperança. Vivem aqueles que muitas vezes, até com formações, pessoas cultas, não tendo formações universitárias, mas não têm o entendimento da essência do Evangelho. Vive sem esperança. Ainda a sua fé está baseada em deuses que não são deuses. A sua crença está firmada em um Deus que não anda, que não vê, que não ouve,
que não fala, não tem esperança. Mas quando você vive o Evangelho de Cristo, não apenas por ouvir falar, mas por caminhar, a sua vida ela começa a ter uma marca diferente. Você começa a desfrutar de coisas gloriosas. Nós temos aí conosco um testemunho maravilhoso que vai ser colocado hoje no culto da nossa irmã Karine, o que Deus fez com ela essa semana. Vocês vão ouvir o testemunho dela. E ela falando que não é evangélica, que não conhecia a respeito do Evangelho. Mas ela vai falar o que Deus fez na vida dela. Através do quê? De uma palavra. Mas não uma palavra dirigida à mente, mas uma palavra carregada de unção, libertadora, transformadora. Uma palavra que traz a esperança novamente. Viver fora do contexto do Evangelho. Viver fora da aliança em Cristo. Viver alienado a tudo isso. Desalinhado em questão a essas orientações. É ter uma vida sem esperança. É viver uma fé morta. É acreditar em alguém que apareceu não sei de onde, né? É acreditar em um Deus feito por mão de homens. Agora, quando você abre o seu entendimento para entender a palavra do Senhor, as coisas mudam. Você passa a ter esperança. Eu não uso aqui a palavra para criticar quem vive dessa forma, porque não cabe a nós fazer isso. Nós pregamos aquilo que nós cremos, a verdade que acreditamos, e ela funciona. É uma verdade que funciona. Então, ter esperança é viver Cristo. Costumam-se dizer, a esperança é a última que morre. Mas para nós é diferente. A nossa esperança morreu, mas ressuscitou e vive eternamente. Amém. Nunca mais ela vai morrer. Glória a Deus. A nossa esperança não morre. Então viver em Cristo é viver uma vida esperançosa. Deus está no controle de tudo. Viver sem Jesus é uma vida em que o homem ele vive desconsolado. Vive sem os parâmetros que ele precisa para ter sucesso. Tanto no âmbito familiar, sociológico, profissional. Quando vive uma vida em Cristo, ele passa a ter um norte que vai conduzi-lo ao êxito, à vitória. E é isso que eu tenho a transmitir dentro dessa questão esperança, né? Sem Deus no mundo, desprovido da graça divina, é a situação do homem sem esperança. Mas quando você abraça a fé em Cristo Jesus, você abraçou o próprio Deus, que vai trabalhar no seu interior e vai conduzir todas as coisas. E ai daquele que se levanta contra você, porque se levanta contra as meninas dos olhos de Deus. É isso. Amém. Glória a Deus, hein? Que bênção, hein? Presbítero Rubens, tem alguma complemento? Não, já foi bem esclarecido, né? Até a conclusão aqui é um texto bastante bonito, de fechamento bastante interessante. E eu acredito que foi bem esclarecido. São assuntos que fazem a ligação mesmo, né, do início, a vinda de Cristo, que mudou a história. Então, todos passamos a ter o direito, né, de ser filhos de Deus, nos tornarmos filhos de Deus através da ligação de Cristo. Então, até a conclusão, que eu acho que é um texto bastante interessante para ser lido, ele fala assim, no outro tempo, éramos incircuncisos, e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel.
inclui-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor para sempre. Glória a Então Deus. nós vemos que através de Cristo nós temos o direito de vida eterna, nós temos uma vida pós-túmulo, nós temos uma vida melhor aqui na terra, porque Deus nos permite isso. Cristo nos trouxe essa esperança de volta, essa esperança aos nossos corações. Então que possamos ter uma vida nova em Cristo, e isso que nós nos alegramos muito por essa vinda de Cristo, né? Que muitos não creem até hoje, mas nós que cremos temos uma vida realmente mudada em Deus. E isso que nos traz uma esperança para o futuro. Glória a Deus. Pastor, o senhor tem algo para complementar sobre a lição? Então, sobre a lição, está completa. Eu quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade de poder compartilhar de algo assim tão rico e poder contar com a participação, né, de cada um de vocês. Nós agradecemos pela presença do nosso presbítero Rubens, do nosso presbítero André, e que nós possamos a cada dia nos aproximarmos de Deus com o intuito de aprender sempre o que o Senhor tem de melhor para nós. A gente saber, quero deixar aqui uma palavra para reflexão, aprender a valorizar cada um que o Senhor tem colocado para caminhar junto com você, tanto pastor, pastora, como os líderes da nossa comunidade e os nossos irmãos. Valorizemos uns aos outros. Isso é muito importante nessa caminhada. Para quê? Para que a gente possa descansar. Não queira acarretar sobre a sua vida preocupações que podem até mesmo te levar a condenações por falta de fidelidade em relacionamentos. Falta de fidelidade com o ministério, falta de fidelidade com o cumprimento da palavra do Senhor. Que o Espírito Santo possa nos guardar. Estamos chegando ao final de uma história de 2000 anos atrás, onde a igreja do Senhor, ela vai ser arrebatada. Não queira marcar o seu nome na história. Não queira viver na contramão de tudo isso. Mas coloque a sua vida, é um conselho que eu te dou. Coloque a sua vida à disposição de Deus em obediência aos seus líderes. Ai daqueles que se levantam contra as verdades divinas. Deus é quem o julga, Deus é quem faz a cobrança. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Irmãos, é o seguinte, eu quero aproveitar esse momento que toda a honra assim, é do pastor, né, de fazer essas honras nesse domingo. Eu já vou explicar para vocês, mas eu quero tomar aqui à frente e desejar para minha mãe e para Raquel um feliz Dia das Mães, né? E hoje é um dia muito feliz porque essas mulheres que fazem parte da nossa vida. E a minha sogra, minha pastora que está aqui também, está aqui junto com a gente, né? Amém. Quero desejar essas mulheres maravilhosas e abençoadas que Deus as abençoe e mantenha firme e forte na sua presença por todos os anos que Ele tem determinado, e sejam sempre essas bênçãos, essas maravilhas. Mãe, te amo. Raquel, te amo. Pastora, sogra, te amo. Glória a Deus. Pastor, agora contigo, depois o Rubens. Bom, eu quero também agradecer a Deus pelo seu dia, mamãe. Que você possa desfrutar do melhor de Deus, como a rainha do lar, como a pessoa que Deus escolheu, geradora de vida, como um instrumento divino, abençoador e provedor também, com os cuidados para que os filhos sejam nutridos, fortalecidos e abençoados. E, acima de tudo, orientados
com o ensino da palavra do Senhor. Que Deus abençoe você, mamãe. Que Deus abençoe pastor Ivani pelo seu dia. Glória a Deus. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Amém. Deus abençoe. Não apenas hoje, mas todos os dias. Que sempre a bênção, a graça de Deus esteja sobre a vida de cada uma de vocês. Esse é o meu desejo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe todas as mães aí da nossa comunidade e aquelas que estão assistindo a nossa live e vão assistir. Deus abençoe todos vocês. Vocês são preciosidades na vida das suas famílias, das suas igrejas. Deus abençoe a todos. Agora o presbítero Rubens. Amém. Só para poder fechar, também gostaria de desejar um feliz Dia das Mães a todos. Muitos não têm a sua mãe aqui. Infelizmente o tempo já passou, mas aqueles que têm, eu gostaria que você, mesmo à distância, chame na vídeo, faça uma conexão. Amém. Para mandar um abraço para ela, mesmo que longe. Mas não deixe de desejar o Dia das Mães. Eu quero desejar a minha mãe, que é uma pessoa muito especial na minha vida, uma mulher que abriu mão do seu tempo. Hoje, por ser pai, eu consigo entender o quanto uma mãe, um pai, abre mão da sua vida pela vida dos seus filhos, né? Para quem não sabe, eu sou filho do pastor Ivo, da pastora Ivani. Uma mulher virtuosa, uma mulher que sempre soube as palavras usar na educação, sempre soube cobrar. Era muito legal que meu pai sempre saía para batalhar fora e ela abria mão, já abriu mão de diversas oportunidades de trabalho para estar conosco na criação e na educação. Então, mãe, eu louvo a Deus pela sua vida, eu agradeço ao Senhor por ter colocado eu como semente na vida de vocês, e eu fui bem nutrido, fui bem ensinado, e louvo a Deus por cada ensinamento, por cada instrução que eu recebi, por cada puxão de orelha, porque isso fez total efeito na minha vida, para a glória de Deus. Então, mãe, você é uma mulher virtuosa, uma mulher abençoada, e eu amo a sua vida, e gostaria de dizer isso a cada momento. A mãe sabe que eu sou muito amoroso, gosto de abraçar, gosto de mandar declarações constantemente, mas nunca é tarde para se fazer isso. Eu vou fazer isso em tempo e fora de tempo. E gostaria de aproveitar também e mandar um abraço para minha esposa, um feliz Dia das Mães, uma mulher também abençoada que traz educação para o meu filho, uma mãe recente, né, de 4 anos aí, mas que o Senhor possa abençoar, Tati, a sua vida, possa te instruir da melhor forma para que o nosso filho, né, ou nossos, não sei, Deus tem aí a prover o futuro, né? Mas que você seja uma mãe abençoada. A minha sogra também, Gorete, a mãe da minha esposa, que Deus possa abençoar, e todas as mães que fazem parte da nossa vida. Nós temos muitas mães que poderíamos declarar na nossa comunidade, nossas matriarcas ali, Conceição, Lia, enfim, mulheres virtuosas, mulheres de Deus abençoadas. Que o Senhor possa abençoar o dia de vocês, a vida de vocês, e continue sendo essas colunas de fogo em nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Isso aí, glória a Deus. Pastor, então vamos... Eu quero fazer aqui, André, uma menção de uma pessoa que ela é muito importante também e está com a gente hoje, que é a Márcia Ribeiro. Márcia, que Deus te abençoe poderosamente. E a gente já faz muitos anos que a gente não se vê. Eu quero fazer uma declaração aqui do amor e a consideração que eu tenho pela nossa irmã Neuza, sua mãe, uma pessoa que nós amamos desde o nosso tempo da juventude. E lembrando do Jonas, um dos meus maiores amigos, que descansa no Senhor. Mas é um amigo que marcou a minha vida. Vocês são uma família que marcou a minha história, e eu fico muito feliz de saber que você está aí também com a gente, né? Seja bem-vinda, Márcia. Que Deus te abençoe, e manda um abraço fortíssimo para a nossa irmã Neuza, e esse é o meu carinho, e que hoje, sendo o Dia das Mães, parabéns para você, Márcia, parabéns para você e para a tua mãe, a nossa irmã Neuza. Que Deus abençoe vocês. André, chegamos ao final. Chegamos. A irmã Doraci tá por aqui também. Irmã Doraci, um abraço também para você. Deus abençoe. Pastor, é só orarmos e agradecermos a Deus, porque esse momento foi bem rico aqui.
Que Deus conserve assim, todo o tempo. Glória a Deus. O Rony quer oferecer umas flores aí para as mães, recebam. É isso Ô Rony, aí. você quer falar alguma coisa? É só entrar no ar. Vê se o Rony quer falar. Tô igual do... Aqui. Ele abriu a porta. É engraçado que não tem opção do Rony para eu poder aprovar nem adicionar. Vocês conseguem? Não, né? Não. Não dá, né? Ele mandou flores. Louvado seja Deus. Então nós vamos fazer uma oração agradecendo a Deus, lembrando que a partir das 18 horas nós estaremos aqui no canal único da comunidade cristã JBV e lá nós estaremos ministrando a palavra, lá nós estaremos recebendo a unção de Deus através dos louvores que Deus vai derramar sobre as nossas vidas. Receba de Deus a unção divina para esse dia. Parabéns para todas as mulheres, para todas as mamães. Feliz domingo. Feliz domingo. Uma boa macarronada aí, Tá. né? Frango. Macarrão da mama. Que Deus abençoe vocês. Nós vamos orar. Eu quero apresentar a vida de vocês Glória a Deus. nas mãos do Senhor. Amém? Bendito Deus, eterno Pai. Na tua presença nós estamos, Senhor, te Obrigado, agradecemos Senhor. por mais essa oportunidade Sim, que o Senhor nos concede Obrigado, para juntos, Pai, Sim, Senhor. desfrutarmos do melhor que o Senhor tem provido Te adoramos. para cada um de nós. Que a paz reine, Senhor, no coração de cada um. Que a graça, Senhor, a virtude do teu Espírito seja compartilhado para todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Um bom dia na paz do Senhor Jesus é o que nós desejamos. Amém? Amém. André? Amém. Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Paz do Senhor, gente. Deus abençoe. Bom domingo. Um abraço para todos em nome do Senhor Jesus. Isso aí. Vamos dar um tempinho só para delay aqui. Mas o Delei vai falar? O delay demora. Deus abençoe, gente. Amém. Mãe, feliz das mães. Obrigado, Deus Jesus. abençoe. Obrigado pelos carinhos, pelas palavras. Deus O André sempre. também. Obrigado pelas palavras, André. Amém. Abençoe. Posso ir? Obrigado pelas palavras.